Boa noite. Esse é mais um Pode Tudo. Gostaria de me apresentar. Me chamo Isis Neres, sou estudante técnico de enfermagem, tenho 25 anos, faço parte do coletivo Arco-Íris do Caeté, no município de Bragança, e estou aqui como apresentadora, e esse é o Pode Tudo. Família Hope é um movimento de pessoas transgêneras e suas famílias. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Estamos recebendo Brisa. Yes. Brisa, fale um pouco sobre você. Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Isis. Prazer estar aqui com você, com vocês. Bom, eu sou Brisas Ribas. É, eu sou idealizador do Brisas Project, que é uma plataforma musical onde eu atuo como drag queer. Eu toco guitarra, canto, eu componho dentro desse projeto. E recentemente eu lancei um EP com 4 canções, está disponível aí em todas as plataformas. Vocês podem escutar. Bom, eu sou web designer também, né? Faço programação de site de uma forma autodidata. Eu trabalho com audiovisual, geralmente tenho trabalhado bastante com podcast também. Então, faço direção, edição de áudio, trilha sonora, dentre outras coisas. Sou coordenador do Girls Rock Camp Brasil, que é um projeto de educação musical para crianças de 7 a 17 anos, que acontece lá em Sorocaba. Faço parte desse projeto desde 2017. Esse projeto existe já há muito tempo, desde 2013, mais ou menos. E da coordenação eu estou desde 2021. Então tem sido um projeto que eu tenho me empenhado bastante assim para essa educação musical, né, para crianças, mas com um empoderamento ali como plano de fundo, né, desse projeto. Eu também faço parte do Danças em Transições, que é uma plataforma também de pessoas trans do todo o Brasil e também de uma pessoa que é erradicado na França. A gente tem um filme desse coletivo, que é o Emaranhado, que foi feito em 2021, que fala um pouco sobre nossas vidas, né? Um filme baseado em vidas reais mesmo. Bom, acho que é isso. Por enquanto é isso. Eu vejo muitas feridas, assim, da minha infância e que aos poucos eu tô conseguindo lidar com isso. Como você se descreveria em poucas palavras? Bom, poucas palavras é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada assim pela criação e expressão artística. Então, eu vivo muito minha vida assim em prol da criação, né? E de observar mesmo a vida como acontece. Eu me descreveria como batalhador, questionador e uma pessoa que se descobre assim, que vive se descobrindo cada dia mais. Um pouco nômade também, né? As pessoas costumam dizer que eu sou nômade, porque, enfim, desde que eu saí de Altamira, né, que é de onde eu nasci, eu criei um pouco essa paixão, assim, por romper a rotina, romper esse conforto, né, que a gente cria ali ao nosso redor. Às vezes eu me acho melodramático demais. E eu também poderia dizer que sou um jovem, assim, eu tenho 31 anos, né? Sou um jovem com uma alma antiga, assim, uma alma mais velha.
É isso. Teve algum momento decisivo que mudou o rumo da sua trajetória? Bom, para além de ter saído de Altamira, teve. Eu participei. Esse projeto que eu acabei de citar tem uma versão adulta, né? E eu participei dele, na época chamava Ladies Rock Camp. E eu participei desse projeto em 2016, que era Eu Canto Desde Criança, assim, né? E aí eu participei desse projeto como assim, ai, eu tô indo lá para formar uma banda e cantar, e vai ser isso que vai me dizer, assim, se eu continuo ou não nessa trajetória, assim, artística. E depois que eu participei, foi uma semana de projeto, assim, eu voltei para casa já com uma sede assim por ter uma banda, né, por fazer por criar mesmo. Eu voltei muito com essa vontade assim. E aí eu iniciei essa dedicação toda ao Brisas Project, né, que é o meu projeto musical assim. E pensando assim, já fazem 9 anos, né? E aí em 2020 antes da pandemia, eu decidi largar tudo, né? Eu larguei tudo, assim, bem daquele jeito que a gente fala, eu larguei tudo e fui. E a minha ideia era fazer um mochilão, assim, fazer uma turnê mochilão. E aí eu comecei, toquei em São Paulo, ia tocar em Sorocaba, para depois, enfim, eu ia chegar aí até vocês, em Belém, com certeza. Só que a pandemia aconteceu, e aí eu tive que mudar um pouco os planos, assim, né? E voltar um pouco. E aí teve essa interrupção e eu aproveitei para estudar um pouco mais, né? Então comecei a estudar tudo. A gente não tinha muita coisa para fazer em casa, então comecei a estudar tudo que tinha a ver com essa parte artística. Então comecei a estudar bastante sobre drag, sobre produção musical, sobre teatro, yoga. E foi quando eu desenvolvi mesmo o projeto do meu EP, né? Como esse sonho, assim, como esse objetivo. Mas eu acho que a pandemia, ela. Eu saí bem, assim, dessa coisa do conforto que eu tô falando, né? Porque eu realmente tinha uma casa e tudo, e daí eu desfiz de tudo para começar essa turnê mesmo, me jogar. Minha ideia era realmente me jogar, assim. E aí a pandemia acabou interrompendo, mas foi uma interrupção, assim, olhando hoje, foi bom porque eu comecei a. Realmente tive um pouco mais de tempo, assim, para estudar um pouco mais das coisas que eu queria fazer, de fato, sabe? Você teve algum mentor ou alguém que te inspirou ao longo da vida? Sim. Bom, a minha mãe do meu coração, ela se chama Eneida Guerreiro, eu carinhosamente chamo ela de Nena. Ela é de Belém e a nossa história foi se cruzando aos poucos, assim, até a gente se assumir enquanto família, né? A gente se conheceu em Belo Horizonte através de uma amiga, sabe assim? E aí a gente se encontrou em algum momento da vida e assim, ela já sempre me deu um certo apoio, assim, né? E aí na pandemia, quando aconteceu tudo isso que eu já contei, ela me chamou para morar com ela, porque eu tava um pouco desconectado, assim, perdido, né? Enfim, não tinha mais casa, então eu acabava ficando um pouquinho na casa das pessoas que eu conheço e tal, e aí ela me chamou para ficar um tempo com ela até tudo isso passar, que a gente achou que ia ser breve. E ela representa assim, não sei, eu acho que ela é a chave da minha história, sabe? Porque a gente aos poucos foi se assumindo enquanto família, assim, ela me dá muito apoio, e por ela ser paraense também, então a gente se conecta muito, sabe? Muitas coisas, assim. Então eu acho que eu tenho ela muito como essa pessoa, assim, como essa pessoa que representa quase um tudo, assim, pra mim, sabe? Inclusive, um beijo pra ela. Tenho certeza que ela vai estar vivendo. Tô morrendo de saudade. É isso. Existe alguma conquista da qual você se orgulha muito?
Sim, existem várias, mas eu acho que a que mais representa hoje, assim, pra mim, foi ter lançado o meu EP, né? Que apesar de ser pequeno, são 4 canções, mas foi um sonho, assim. Eu me mudei pra São Paulo, né? Pra gravar, e aí. Eu não tive nenhum apoio financeiro, assim, né? De fora, eu realmente fui atrás desse sonho e fiz acontecer, assim. Então, e ele representa é, um pouco do começo da minha história, porque são essas músicas, as primeiras músicas que eu compus, e eu queria fazer esse registro também da minha voz, né? Que a minha voz hoje em dia é outra coisa, bem diferente, por conta da harmonização e tal. E eu acho que foi um registro muito importante, assim. No começo eu tinha um pouco de medo, porque eu tava, durante a gravação, assim, no finalzinho, a minha voz já estava começando a mudar e eu tinha um pouco de medo de apresentar esse trabalho enquanto uma voz diferente do que vai ser ao vivo, né? Mas foi um registro muito importante, assim, que eu fiz bem na tora, como a gente costuma dizer. E eu levo ele, assim, como realmente uma conquista, assim, que eu fui atrás e eu fui encontrando várias pessoas que me apoiaram durante esse processo todo. Não fiz tudo sozinho, óbvio, mas é algo que eu realmente levo, assim, como uma grande conquista, assim. Ele fala muito sobre. Acho que fala muito sobre o meu processo de transição, assim, também, né? Ele se chama Perdoa e eu vejo muito o nosso processo enquanto transicionar como se perdoar, né? A gente volta um pouco na nossa vida e a gente fica se perguntando, poxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Se faz tanto sentido, por que que eu não fiz isso antes? Por que eu me vesti assim? Por que eu isso, aquilo? Então, eu acho que gravar ele foi muito fazer essa volta, assim, esse retorno e dizer, tá bom, você fez o que você podia fazer naquele momento. Acho que a transição é um caminho, né? A gente costuma achar que é um lugar assim que você chega, transicionei, acabou, pronto. E não, a transição na verdade, é só um caminho. Você talvez nunca vai chegar no lugar certinho, né? E dizer, pronto, agora eu tô ótimo e é isso, acabou. Então, acho que esse EP ele fala muito sobre isso, assim, sobre se perdoar, sobre rever muita coisa de antes e fazer um pouco as pazes com quem você era antes e com quem você é hoje, né? Que no fim não muda tanto, é mais talvez como a gente se encontra, é claro que vai acontecer muitas mudanças, né? Mas é de não negar esse passado, assim. Eu acho que é isso. Se pudesse voltar no tempo, o que diria para o seu eu mais novo? Eita. Bom, quando eu era mais jovem, eu acho que todo mundo passa por isso, assim, eu queria muito salvar o mundo. Eu tinha certeza que eu ia fazer tudo possível, assim, para salvar o mundo, sabe? E eu diria pra mim, assim, se eu pudesse ter um encontro comigo mesmo, antes, eu diria que carregar o mundo todo nas costas, assim, cansa demais, sabe? Que eu diria para eu me apegar um pouco mais com a espiritualidade, assim, para e entendo a espiritualidade não como religião, né, mas como, enfim, esse nós sagrado, assim, esse eu sagrado, né? Mas eu diria para me aproximar um pouco mais, assim, da espiritualidade para que eu sentisse menos medo, que eu sinto que eu, mais jovem, eu sentia muito medo e ao mesmo tempo essa ânsia de querer salvar o mundo inteiro, sabe? E quando, na verdade, eu descobri que, cara, enquanto você puder salvar quem tá à sua volta, né? Se você puder estar ali presente com quem tá à sua volta, é muito mais importante. Então, acho que é isso, para me trazer mais para a realidade, assim, sabe? É, é isso.
O que te inspira atualmente? Pode ser uma pessoa, uma ideia, um projeto. Bom, muitas coisas me inspiram, mas eu poderia dizer que o Girls Rock Camp, que é esse projeto que eu comentei, ele me inspira muito, assim, porque é uma ação com as crianças, né? Eu acho que quando a gente trabalha com criança e a gente mostra um outro universo para as crianças, é muito interessante o quanto a gente consegue, talvez, não é controlar, mas como a gente consegue mudar um pouco o futuro, sabe? Porque as crianças, a gente sempre acha que a gente vai ensinar as crianças, na verdade, a gente aprende muito com elas, assim. Mas eu me inspiro muito também na família Hope, que eu acho que também traz esse aspecto de trabalhar com as crianças, com as famílias, né? Claro que num outro contexto, assim, mas eu gosto bastante disso, assim, desse trabalho com os pequenininhos, assim. Tem outros artistas também que, sei lá, me fazem manter um foco assim de encontrar o meu lugar no mundo. Eu poderia citar Iris da Selva, que é daí de Belém, que eu amo muito, assim, o Iris. A Lued Luna também, eu conheço o trabalho dela já desde muito tempo, e assim, eu vejo que ela fala muito sobre, sei lá, coisas que eu quero falar também, sobre a nossa conexão assim com o amor, né? A gente sempre tá falando sobre amor nesse lugar de dor, né? O que a gente não tem é amor, que a gente não encontra amor pelas rachaduras. Então, eu gosto muito de pensar a Lued pro meu trabalho, assim, porque é isso. Eu gosto também de falar muito sobre amor. A Lineker, a Maju. A gente tem bastante gente assim que eu me inspiro e que tá um pouco nessa pegada do amor, assim. Parece meio clichê, mas eu sou bem, sei lá, eu acho que isso faz muito sentido pro meu trabalho, assim, falar sobre o amor, não de só de outros para com a gente, mas esse amor nosso mesmo, sabe? Esse amor pela gente, alto amor. Acho que é isso. Que papel a intuição e o instinto tiveram nas suas decisões de vida? Bom, é, ouvir a minha intuição foi um trabalho assim que eu conquistei com o tempo mesmo. O papel da minha intuição é essencial, assim, porque quanto mais a gente trabalha a intuição, mais ela vai falando alto na nossa cabeça, né? Então, quando a gente se arrisca assim, em contrariar a nossa intuição, desde que a gente esteja fazendo esse trabalho de proximidade com ela ali, é, se a gente contraria, nunca dá certo, sabe? Se a gente contraria a nossa intuição, pode saber. Se você sente uma coisinha ali já e você se arrisca, pode saber. Então, eu sempre ouço muito assim a minha intuição e hoje em dia ela pode falar bem baixinho que eu vou chegar pertinho para ouvir assim. E eu acho que eu sinto que sendo uma pessoa paraense também, eu acho que existe alguma magia, sabe, na nossa terra, assim, existe alguma magia nesse sentido, então, que eu sinto, eu vejo um pouco que é diferente, por exemplo, dos outros lugares que eu habitei, assim. Então, isso é algo que eu mantenho muito, assim, esse cuidado com ela, com a minha intuição, né, e esse respeito mesmo. Eu acho que tem um papel essencial para todas as escolhas que eu fiz, assim, sabe? Até hoje. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você que talvez elas não saibam? Ai, meu Deus, pessoal demais. Bom,
Ai, não sei, eu acho que. Eu costumo dizer, claro que, né, para pessoas mais íntimas, óbvio, mas que eu sou uma criança assustada, assim, sabe? Eu costumo dizer que apesar de tudo, apesar de toda a força, apesar de tudo que eu faço, todos os lugares que eu estou, eu sou uma pessoa que não. Eu não. Acho que eu passei os últimos 10 anos da minha vida lidando um pouco com a minha infância, assim. E aí, hoje em dia, eu consigo quase me pegar no colo, assim, sabe? Entender um pouco de tantos porquês, assim. E eu acho que é isso, acho que o que as pessoas não sabem que eu gostaria de dizer é isso, assim, que a minha infância foi uma infância bem conturbada, teve essa mudança drástica, assim, né? Essa mudança foi uma coisa bem de última hora, assim, de sair do Pará e ir para o Sudeste, para Minas Gerais, que foi onde eu fui primeiro, assim. Foi uma mudança muito drástica. Então, esse choque de cultura, a separação dos meus pais, várias coisas, assim, eu acho que deu uma certa bugada na minha cabeça. E nesses últimos anos eu tenho tentado fazer isso mesmo, assim, de me pegar no colo e entender, fazer as pazes assim com esse passado, mas são coisas que eu não, talvez não consiga tirar de mim, assim, eu só consigo. Eu até conversei com uma amiga esses dias dizendo sobre isso, que é como se a gente tivesse um monte de buracos dentro do nosso coração. E aí a gente demora um tempo para revisitar esses buracos. E aí quando você chega lá dentro, você percebe que tem um monte de coisa lá dentro. E aí para você tirar essas coisas de dentro, é tipo assim, aos poucos e tal, até você conseguir tapar esse buraco. E não quer dizer que ele não vai mais existir. Só que, enfim, você- eles vão existir ali, você faz um pouco esse trabalho de cura, assim, né? Então, eu acho que eu tô ainda vivendo esse processo, assim, acho que eu queria que vocês que estão me vendo, me ouvindo, soubesse, seria isso, assim, que eu, assim como, eu acho que todo mundo também pode ter uma questão com a infância, né? Enfim, mas que eu ainda sou uma criancinha. Eu vejo muitas feridas, assim, da minha infância e que aos poucos eu tô conseguindo lidar com isso e acho que faz um pouco parte do meu trabalho também, olhar um pouco para essas feridas com mais amor, sabe? Com mais empatia, assim. Acho que é isso. Que conselho você deixaria para quem está tentando encontrar o seu próprio caminho? Bom, seria muito fácil se o caminho tivesse um finalzinho ali, você soubesse que é para ali que você tem que ir, né? Então, eu acho que é meio se jogar em tudo, assim. Porque às vezes quando a gente descobre o que a gente não quer fazer, ou que a gente não, sei lá, não dá certo, não tem paciência, não tem talento, enfim, eu acho que quanto mais a gente se joga para fazer coisas que, né, mais a gente vai saber que o que a gente não quer fazer ou o que a gente gostou de fazer. Então, eu acho que o melhor caminho mesmo para encontrar o seu caminho é de fato experimentar vários, assim. Porque daí você pode desalinhar aqui, mas você encontra mais lá na frente, sabe? E ser bem seletivo quanto às pessoas que estão em volta, à sua volta. Porque, de certa forma, nós somos espelhos de quem está à nossa volta, né? Então, se tiver pessoas que, sei lá, você não admira, ou que falam coisas que você não concorda ou que são preconceituosas, é um pouco disso que você vai levar para você, né? Então, eu acho que essas duas coisas é o que eu deixo de conselho, assim, para além de ser seletivo com quem está à sua volta, com, tipo, trabalhar ou buscar esse caminho com pessoas que você admira, que tem um trabalho coerente, né?
e experimentar tudo, assim, tudo que for preciso quanto antes, porque daí você já consegue trilhar um pouco melhor, assim, o caminho que você quer seguir. E nem sempre a gente pode escolher, né? Mas você já tá ali sabendo o que você quer na sua cabeça, tendo um objetivo. Acho que é isso importante, assim, que eu deixo. Gostaria de agradecer as respostas. Agora eu vou passar para o vice-presidente da família Hope, Luciano. Boa noite, Boa sou Luciano noite, de Lu. Almeida, sou vice-presidente da família Hope, Movimento de Pessoas Transgêneras e Suas Famílias. E hoje estamos aqui com Brisas, queremos agradecer a você por ter estado no nosso convite, dizer que você é muito importante para nós, seja acolhido pelo nosso movimento. Nosso muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom estar falando um pouquinho mais aqui de mim, dessas coisas tão profundas, né? Que ficam guardadas geralmente. Muito obrigado. Uma boa noite para você, tudo de bom, tá? Boa noite.